Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas aqui da Voz da América. Hoje é 4 de novembro de 2020. Ontem foi uma noite de eleições aqui nos Estados Unidos. Aliás, hoje ainda continua dia de eleições, na medida em que a contagem vai continuar, as eleições americanas que dominam a atualidade nacional e também internacional. Todo mundo a seguir o processo de votação aqui nos Estados Unidos. Daí que os tópicos que escolhemos, além de notícias do continente africano, de outras partes do mundo, destacam a contagem de votos aqui nos Estados Unidos, que pode decidir hoje as eleições. A contagem de votos é 5 estados. Tal como previam os analistas, as eleições presidenciais americanas vão ser decididas quando terminar a contagem nos estados da Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Eu sou o Amâncio Miguel. Entre outras notícias, teremos também de Angola, funcionário público com cargo político e comete o crime de peculato, cuja moldura penal vai até 14 anos, pode ver a sua pena agravada até um terço dos seus limites mínimos e máximos. Isto diz o novo Código Penal. De Moçambique, iremos falar da situação de insurgência, mas a norte, isto em Cabo Delgado, e de Guiné-Bissau, temos uma notícia que dá conta que o país passa a ter a posição de vice-primeiro-ministro. Tal como disse antes, o destaque para as eleições americanas neste Washington fora de horas de 4 de novembro de 2020. Eleições americanas que foram ontem e, aliás, pedimos aos nossos amigos que seguem-nos no Facebook, no YouTube também, que façam também os comentários em relação àquilo que tem sido o processo das eleições nos Estados Unidos, a forma que também acompanham esta votação aqui nos Estados Unidos. Vamos agora voltar às notícias, não é verdade? E a primeira notícia que temos é esta que diz, tal como previam os analistas políticos, as eleições presidenciais americanas vão ser decididas quando terminar a contagem nos estados da Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Mas, ironicamente, dois outros estados, Nevada com 6 delegados e Arkansas com 3 delegados no colégio eleitoral, poderão eventualmente jogar um papel decisivo. São precisos 270 votos no colégio eleitoral e às 5h30 da manhã o candidato democrata Joe Biden tinha 238 votos garantidos e Donald Trump 213. Na Geórgia estão em jogo 16 delegados, Carolina do Norte 15, Pensilvânia 20, Michigan 16 e Wisconsin 10, o que teoricamente coloca Joe Biden em vantagem, pois precisa apenas de ganhar mais 32 votos para se sagrar presidente dos Estados Unidos. A contagem naqueles estados dava alguma vantagem a Biden, é Wisconsin, com 10 delegados, e Nevada com 6, colocando-o, em caso de vitória nesses estados, com 254 delegados. As contagens a essa hora, 5h30 aqui dos Estados Unidos, davam, contudo, vantagem mínima de Trump nos restantes estados, ainda em luta, onde Trump precisa de garantir 57 delegados, ou seja, precisa de vencer todos os 4 estados que desde o início eram considerados chaves para a vitória: Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia e Michigan. Nas legislativas, as projeções indicam que os republicanos deverão continuar a controlar o Senado, enquanto os democratas devem manter a maioria na Câmara dos Representantes. Em relação também a esta parte legislativa, dizer que Mitch McConnell, líder republicano, conseguiu garantir o seu lugar, e também há outros decretos que foram decididos na medida em que as eleições americanas também servem como referendo. Por exemplo, no estado da Nova Jersey, a marijuana foi aprovada como uma droga recreativa. São outras tantas medidas que nós, Voz da América, vamos destacando ao longo das nossas emissões, quer aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Facebook e também na nossa página da internet, e depois na emissão de rádio. Antes de voltarmos para notícias dos Estados Unidos, vamos brevemente a Angola,
O funcionário público com cargo político que cometa o crime de peculato, cuja moldura penal vai até 14 anos, pode ver a sua pena agravada até um terço nos seus limites mínimos e máximos, isto no novo Código Penal. A moldura penal consta da segunda deliberação da lei que aprova o Código Penal angolano, que hoje recebeu 164 votos dos deputados a favor, nenhum contra e duas abstenções, depois de um pedido de revisão feito pelo Presidente da República de Angola, João Lourenço. O artigo 362 sobre o crime de peculato indica que o funcionário público que ilegitimamente se apropriar em proveito próprio ou alheio do dinheiro ou coisa móvel que não lhe pertença ou lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou que tenha acesso por virtude do seu cargo ou das suas funções, é punido de acordo com o valor dos bens ou dinheiro apropriados. O ideal é não ficar com coisas do outro. A prisão pode ir de 1 a 5 anos se o valor da coisa apropriada não for elevado, podendo ser punido com pena de 3 a 10 anos se o bem for elevado valor, enquanto o agente que se apoder da coisa com valor consideravelmente elevado cumprirá a pena de 5 a 14 anos. Esta é uma notícia da Voz da América que também pode ver na nossa página da internet e certamente pode começar a acompanhar também na emissão de rádio a partir das 18 horas de Luanda. Vamos agora a Moçambique. Um grupo de insurgentes decapitou 12 pessoas em ataques a 11 aldeias do distrito de Muidumbi, na província moçambicana de Cabo Delgado, situação que volta a provocar pânico e uma nova vaga de deslocados, contaram a Voz da América moradores ontem, terça-feira. A nova investida iniciou-se no sábado, dia 31, com a decapitação de 9 pessoas. Outras 2 aldeias foram atacadas na segunda-feira, onde outras 3 pessoas foram decapitadas. O grupo, segundo informaram fontes da Voz da América, ocupou primeiro a aldeia de Namakuli e começou a lançar as investidas contra outras aldeias sem nenhuma resposta das forças de defesa e segurança. Estas são as informações que nos chegam de Moçambique, país que vive uma insurgência desde 2017, que já provocou a morte de mais de 1.500 pessoas, destruiu várias infraestruturas e viu também um distrito ocupado pelos insurgentes e também o seu porto. Estamos a falar da Mocímboa da Praia. Se está em Cabo Delgado e acompanha esta situação da insurgência, também pode comentar como é que esta situação pode ser resolvida. Ainda a propósito desta situação de Cabo Delgado, temos a imprensa moçambicana que fala também de um naufrágio naquela região, de pessoas que procuravam o refúgio na província, naquela província de Cabo Delgado, mas que infelizmente acabaram perdendo a vida. A publicação online Carta de Moçambique escreve, por exemplo, que 50 pessoas perderam a vida na quinta-feira da semana passada, vítimas de um naufrágio ocorrido nas águas do Oceano Índico entre a ilha Macaloa, distrito de Ibo, e a aldeia Pangane, distrito de Macomia. Entre elas haviam 10 crianças. De acordo com as fontes, as vítimas seguiam numa embarcação à vela que havia partido no dia anterior, que era quarta-feira, da aldeia Namandingo, no distrito de Palma, com destino a Pemba, a capital daquela província, uma cidade que hoje é forçada no limite das suas capacidades a receber muitos deslocados que vêm de outras regiões de Cabo Delgado que são vítimas desta situação de insurgência. Voltamos a notícias de outras partes onde se fala a língua portuguesa, Guiné-Bissau. O governo deste país passa a ter a figura do vice-primeiro-ministro que acumula a pasta de ministro da presidência do Conselho de Ministros. Soares Sambu, até aqui um dos principais conselheiros do presidente Umaru Sissoko Embalo, assume um novo cargo, bem como o de ministro do Conselho de Ministros, até agora ocupado por Mamadou Serifo Jangité. A nomeação e demissão foram comunicadas para a presidência à imprensa, garantindo que o nome de Sambu foi proposto pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Esta é a segunda vez que um presidente da República nomeia um vice-primeiro-ministro depois de Kumbayalá ter feito o mesmo no ano 2000. A decisão de Umaru Sissoko Embalo acontece numa altura
em que se tem falado muito sobre divergências no seio da coligação governamental, integrada pelo MADEM G15, PRS e APU, este liderado pelo atual primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Do Brasil, a Procuradoria-Geral da República acusou o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, de 4 crimes relacionados com um caso de corrupção quando era deputado regional no Rio de Janeiro, dizem fontes oficiais. O Ministério Público do Rio de Janeiro acusou Flávio Bolsonaro e mais 15 ex-assessores que estavam a ser investigados pelos crimes de organização criminosa, desvio de fundos, lavagem de dinheiro e apropriação indevida. Isto aconteceu entre 2007 e 2018. O caso arrasta-se desde 2018 e refere-se a um esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público, foi liderado pelo filho mais velho do chefe de Estado brasileiro quando era deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O jornal brasileiro Estado de São Paulo refere na edição desta quarta-feira que o ex-assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema, também foi acusado. Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro são suspeitos de operar um esquema de desvio de dinheiro público através da apropriação de parte do salário de ex-funcionários do filho do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, prática ilícita conhecida com o termo rachadinha. Antes de voltarmos à notícia dos Estados Unidos, aliás, o destaque em relação aos Estados Unidos é mesmo esta questão das eleições. Vamos ver os comentários dos nossos amigos que acompanham-nos no Facebook. O Facebook, que é aqui nós estamos também, não é verdade? E também recordar que este programa está disponível no YouTube. Temos, de facto, muitos comentários, ou pelo menos muitas marcações de presença, porque aqui também marcamos faltas. Quem não aparece durante muito tempo tem falta do chefe de turma, e neste caso o chefe de turma sou eu. O José Monteiro segue o programa a partir da França. Em que parte da França? Leopoldo Cidar Domingo está no Brasil, Minas Gerais. Sandra Helena acompanha a partir de Cambridge. Zito KK está em Huambo, Angola. O Aqui Viegas, a partir de Angola. Pio Sandanga Chipango, em Cabinda. Nelson Mourão está em Moçambique. Moati Anvoa, em Luanda, Angola. Bom, nós voltaremos ao contacto dos nossos amigos que seguem o Washington fora de horas. Temos, por exemplo, o Severino Jaime Namkuta, que diz que está ligado a partir de Moçambique. Ele escreve Moçambique, para dizer Moçambique, e diz qual é a novidade das eleições aqui nos Estados Unidos. Ora bem, amigo Severino, a novidade aqui das eleições nos Estados Unidos é exatamente a próxima notícia. A novidade é que a contagem de votos das eleições americanas continua. O vencedor da eleição presidencial ainda não é conhecido. O resultado será determinado após a contagem de uma enorme quantidade de votos de estados que viram seus eleitores recorrer aos Correios. Mais de 101 milhões votaram antecipadamente, incluindo por correio, para evitar, em parte, aglomerações que podem propagar o novo coronavírus. Apesar desta incerteza, o presidente Donald Trump compareceu na Casa Branca na madrugada desta quarta-feira para declarar que acreditava ter vencido e disse que iria ao Supremo Tribunal para tentar interromper a contagem de votos enviados pelo correio. Esta é uma grande fraude para a nossa nação, afirmou Trump, acrescentando: no que me diz respeito, já ganhei. Antes, Joe Biden, antigo vice-presidente que concorre à presidência, dirigiu-se aos seus apoiantes na cidade onde vive, Wilmington, no estado de Delaware, não muito longe de Washington, D.C., para agradecê-los e expressar confiança. Ele disse: mantenham a fé, venceremos. Mais adiante, considerando a continuidade da contagem de votos em vários estados-chave, onde ele estava atrás de Donald Trump, Biden alertou: vamos ter que ser pacientes. A partir da Casa Branca, Donald Trump escreveu no Twitter: estamos em alta, mas eles estão a tentar roubar a eleição. O Twitter sinalizou a postagem como contendo informações contestadas e que podem ser enganosas.
Mais tarde, num discurso dirigido aos seus apoiantes, o presidente disse que os advogados republicanos solicitariam uma ordem do Supremo Tribunal para terminar a contagem de votos na Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, estados onde ele detém uma liderança considerável, embora Biden possa ultrapassá-los quando os votos restantes de redutos democratas forem contados. Mais tarde, a campanha de Joe Biden considerou a intenção do presidente de encerrar a contagem dos votos um esforço ultrajante para tirar os direitos democráticos dos cidadãos americanos que optaram por votar antes do dia da eleição. Trump pediu o fim do processo depois de estar atrás de Biden na contagem de votos do colégio eleitoral e ele perdia por 220, 213. Devo dizer que esta contagem muda bastante na medida em que há estados considerados azuis e estados considerados vermelhos, onde cada um dos partidos tem historicamente mais seguidores, e é também os estados indecisos, onde os eleitores desses estados, de ano para ano, de processo eleitoral em processo eleitoral, têm as suas tendências, os chamados estados swing. Para vencer são necessários 270 votos de coletivo de 358 membros do colégio eleitoral. As eleições americanas são decididas estado por estado, são decididas, é verdade, são decididas por voto popular, na medida em que as pessoas depositam voto, mas o que acontece é que as pessoas que votam para cada estado, depois são selecionados os membros do colégio eleitoral, que depois vão tomar a decisão. Tecnicamente, se um colégio eleitoral, por exemplo, de um determinado estado tem 15 membros, são exatamente 15 membros que aquele candidato ganha. O voto é popular, sim, mas a vitória é do Estado, considerando que os Estados Unidos são uma federação. Noutras notícias relacionadas com os Estados Unidos saíram formalmente do Acordo de Paris, nesta quarta-feira, cumprindo uma promessa de anos do presidente Donald Trump de retirar o segundo maior emissor de gases de efeito de estufa do Pacto Global de Combate às Mudanças Climáticas. Mas o resultado da cerrada votação presidencial americana determinará por quanto tempo será a retirada. O rival democrata de Trump, Joe Biden, prometeu voltar ao acordo. A retirada dos Estados Unidos deixará uma lacuna no nosso regime e nos esforços globais para atingir os objetivos e ambições do Acordo de Paris, disse Patrícia Espinhosa, secretária executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima. Os Estados Unidos ainda são parte desta convenção. Espinhosa disse que o órgão estará pronto para ajudar os Estados Unidos em qualquer esforço para voltar a aderir ao Acordo Climático de Paris. Recordar que Trump anunciou pela primeira vez a sua intenção de retirar os Estados Unidos do pacto em junho de 2017, argumentando que o mesmo prejudicaria a economia americana, mas ele não conseguiu fazê-lo formalmente até agora devido aos requisitos do acordo. Na nossa página www.voaportuguês tem mais informação sobre esta questão do acordo climático, desde a informação de 2015, quando as Nações Unidas decidiram ter o acordo, e depois também a retirada, o processo de retirada, quando o presidente Donald Trump ganhou as eleições em 2016, foi uma das medidas que tomou a retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Vamos voltar a ver os nossos amigos no Facebook, os comentários que trazem. Pina Monteiro Lopes está a acompanhar o Washington fora de horas a partir de Lisboa, Portugal. Mamadi Baldaúd, como sempre, em Climane, terra dos bons sinais. David Machimbuco, de Pemba. A terceira maior baía do mundo acompanha a Voz da América. A terceira maior baía do mundo é Pemba, que não vive os seus melhores momentos. Pemba a fazer o seu melhor para apoiar os outros moçambicanos que vêm de distritos da província de Cabo Delgado, que têm sido vítimas da insurgência. Se calhar o nosso amigo David Machimbuco pode nos contar aqui, pode comentar como é que é o dia a dia em Pemba, uma cidade que de repente viu chegarem milhares de pessoas. A cidade é pequena, as pessoas vivem com as suas limitações, mas devem ajudar os seus. Nelson Correia diz que está também em Lisboa. Zamiro Daúde
está em Tete, Moçambique. Para os nossos outros amigos que acompanham de outros países, Tete, Moçambique é muito desconfiada, isso na brincadeira, por outras províncias, porque dizem que é a província que exporta o calor para outras regiões. Isto porque é a província mais quente do país. Mas tem lá para Tsangano também faz frio e em voz baixa, se calhar também a neve. Temos também a mensagem do Lucas Cedreco Domingos, diz que Trump ganhou as eleições, isso de votos correio é burla. Bom, o amigo Lucas Cedreco Domingo, a questão dos votos por correio aqui nos Estados Unidos não é nova e se for burla, depois vai a tribunal, vai ser decidido. Aliás, o próprio presidente Trump disse que já montou a sua equipa de juristas, mas também o vice-presidente Joe Biden prepara-se para esta disputa, se for de facto legal. O Lucas Cedreco Domingos está em Climane, Moçambique, a terra dos bens sinais, a terra onde fica o Rio dos Bons Sinais. Vamos voltar às notícias aqui e temos mais notícias que dão conta, por exemplo, de repente o meu computador faz das suas, mas vou sim abrir esta notícia que chega-nos de Angola, que diz que multiplicam-se as críticas a agressões policiais aos manifestantes em Angola. Agora, o conhecido jornalista e ativista Rafael Marques considera que não se bom, considera que a não responsabilização dos agressores leva com que os governantes continuem a reprimir as pessoas. Ele apela ao governo a autorizar as manifestações e que compreenda que o governo, ao longo de 45 anos de relação entre o povo e o MPLA, é o partido no poder que está errado porque o povo continua a sofrer. Ele disse que o governo deve manter o foco na melhoria das condições dos cidadãos e deve ouvir os cidadãos. A afirmação de Rafael Marques, para quem as críticas de repressão e de não ouvir o que as pessoas estão a dizer, mantém-se. O ativista considera ainda que o mau funcionamento da justiça é a principal culpada das agressões contra os manifestantes, porque, diz ele, o sistema judicial não funciona, não é independente, não é autónomo. Conhecido pelas suas denúncias durante anos, Rafael Marques diz ser importante os cidadãos continuarem a denunciar as irregularidades do governo. Caso contrário, ele pergunta como é que vamos ficar? Com confusão? Para concluir, diz que porque senão os cidadãos vão pautar pela resistência. Uma crítica de Rafael Marques à repressão em Angola, Angola que viveu nos últimos dias manifestações que as autoridades prenderam jornalistas e jovens, depois libertaram alguns sem nenhuma acusação formada. O exército de Israel anunciou hoje que os seus soldados mataram um palestiniano que disparou sobre militares perto de um posto de controle das forças de segurança na Cisjordânia ocupada. As tropas disseram ter frustrado uma tentativa de ataque a tiro a um posto militar ao sul da cidade de Nablus e que o agressor foi neutralizado. Posteriormente, o exército confirmou a morte do suposto agressor e acrescentou que nenhum militar israelita ficou ferido. Segundo os meios de comunicação do Israel, o palestiniano estava armado. Do continente africano, a Etiópia declarou nesta quarta-feira estado de emergência na região norte de Tigray, depois do primeiro-ministro Abiy Ahmed coordenar uma resposta militar a um ataque mortal a um acampamento do Exército Federal por parte do partido que está no poder. Em um comunicado, Abiy Ahmed diz que o governo fez a declaração reconhecendo que as atividades ilegais e violentas em Tigray, uma região agitada, numa disputa longa data com Addis Abeba, estava a ameaçar a soberania nacional, a ordem constitucional e a paz e a segurança. Isso ocorreu após o anúncio de Abiy nas redes sociais de que a Frente de Libertação do Povo Tigray atacou o acampamento militar na região e tentou saquear ativos militares. O ataque resultou em muitos mártires, feridos e danos militares, disse Abiy, mais tarde num discurso sem especificar onde ficava a base. Não é claro
que forma a resposta militar federal pode assumir ou que a declaração de estado de emergência implicará. Analistas e diplomatas vêm alertando há semanas que o impasse entre o governo federal e a Frente de Libertação do Povo Tigray pode se transformar em violência. 2 partidários de um ministro da Costa de Marfim foram mortos num confronto depois do presidente Alassane Ouattara ter sido reeleito para um terceiro mandato. A tensão é elevada na Costa de Marfim depois de Ouattara ter sido declarado vencedor na terça-feira, com mais de 40 pessoas mortas em confrontos desde agosto, quando ele anunciou que concorreria a um terceiro mandato. As forças de segurança cercaram as casas dos principais rivais de Alassane Ouattara, depois deles rejeitarem a eleição e prometeram estabelecer um governo de transição, dizendo que o seu terceiro mandato viola o limite presidencial de 2 mandatos do país. Mas Alassane Ouattara afirma que uma reforma de 2016 permitiu que ele voltasse a concorrer, definindo os limites de mandato para 0. A crise aumentou os temores de que a Costa de Marfim possa resvalar para o tipo de violência que matou 3.000 pessoas em uma década, quando o então presidente Laurent Gbagbo se recusou a aceitar a derrota para Ouattara. Uma tendência de esticar os mandatos. Mesma situação é vivida no Uganda, país que prepara as eleições, e já ontem tivemos uma situação em que Bobi Wine, o músico que virou político, o rapper que virou político, é perseguido pelas autoridades. Ainda em relação à Costa do Marfim, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apela para o diálogo na Costa do Marfim quando se assiste a nova escalada de tensão no país, que registrou pelo menos 10 mortes, tal como já noticiamos desde as eleições de sábado. Guterres instou o presidente eleito, Alassane Ouattara, e os principais líderes da oposição a empenhar-se no diálogo construtivo e inclusivo, a fim de encontrar uma saída para a atual crise e a trabalhar em conjunto para alcançar um consenso a favor da coesão nacional. Isto foi uma divulgação de hoje de António Guterres, o chefe das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas apela igualmente a todos os atores políticos a respeitarem a ordem constitucional do país e os princípios do Estado de Direito. Após a posição que contesta as eleições de sábado e a candidatura de Ouattara a um terceiro mandato, ter criado um Conselho Nacional que deverá formar um governo de transição. A situação permanece tensa na Costa de Marfim, com as casas dos líderes da oposição a serem cercadas pelas forças de segurança e com as autoridades a ameaçar avançar com ações judiciais. A oposição acusa as autoridades de detenções arbitrárias e o uso desproporcional da força. Situação tensa na Costa de Marfim, África Ocidental. Caminhamos para o final deste nosso Washington Fora de Horas. Momento para mais comentários dos nossos amigos. O Arlindo Puc está em Inhambane, Moçambique. O José Ventura está em Cabo Delgado, diz abraço forte, em especial, bom, não diz onde é que está, diz do Forte da Casa, em direto com voa. Abraço a Moçambique, em especial a Cabo Delgado. Um abraço merecido. Domingos Fediaça Julai está em Maputo e, tal como sempre faz, diz que Maputo num dia quente, espero que ganhe, o que expressa a vontade do povo. Isto em relação àquilo que são as eleições americanas, o processo de contagem que ainda vai continuar. O Domingos Fediace que diz que Maputo está um dia quente. Foi Tete que exportou o calor para Maputo. Não, brincadeira. O Aderto Vicente também manda a sua presença. O Alex Quibeto manda um abraço para os moçambicanos e angolanos. Ele exclui os guinenses, cabo-verdianos, são tomenses, portugueses, brasileiros, timorenses. Não. Então, um abraço para todos, amigo Alex Quibeto. Silvano Oliveira segue o programa a partir de Angola. Diz que está ligado e diz que tem vantagem os 2 servidores. Será que está a falar dos 2 candidatos às presidenciais americanas, o Joe Biden, que
foi vice-presidente de Barack Obama e concorre pelo Partido Democrata, e Donald Trump, incumbente, que está no cargo neste momento, e concorre pelo Partido Republicano. O recôndito poeta Chival, já o nome é poético, diz que vença o melhor. O Jeremias Kassanga está no município de Cuxi, quando o Pango Jeremias, como é que está a decorrer o processo das eleições nos Estados Unidos? Um desafio, amigo Jeremias, pode ir à página da Voz da América, www.voaportugues.com, e aí vai encontrar muita informação sobre o processo de votação aqui nos Estados Unidos. Aliás, a nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4h30 da tarde, ou melhor, 4 horas da tarde em Cabo Verde, poderá também acompanhar a Voz da América, que vai trazer toda a atualização em relação ao processo eleitoral aqui nos Estados Unidos. Um grande candando, um grande abraço, Canimambo, tudo do vosso cresceu aqui, e eu voltarei na próxima semana. Amanhã estará aqui a Ana Guedes para mais um Washington Fora de Horas. Um abraço do Amancio Miguel, até logo na nossa emissão de rádio.